Ciência para a Vida. Olá, a propósito da pandemia de Covid-19, hoje trago uma conversa sobre os mecanismos de patogenicidade usados por este vírus para infectar uma célula e posteriormente multiplicar e criar proteínas. Os vírus são biomoléculas ativas com capacidade infectiva, não possuem metabolismo, dependem totalmente de uma célula hospedeira. Estes vírus também têm interesses por células específicas para desencadear uma determinada doença. Relativamente ao SARS-CoV-2, que é o agente patogénico da Covid-19, temos sítios primários de infecção, células epiteliais do trato respiratório, como sítios secundários, ou seja, tecidos cardíacos, intestinos e outros. Desta interação, digamos que é necessário que haja uma interação para que haja efetivamente o desenvolvimento de uma determinada patologia, e este vírus tem uma certa afinidade, ou seja, para desenvolver doença, há necessidade de uma compatibilidade com um receptor existente numa célula humana. Bom, em termos de classificação, há uma pleiade, uma diversidade enorme de classificação de vírus, mas aqui trago o mecanismo com que os vírus possam se multiplicar. Então, a classificação de Baltimore é a mais apropriada, do qual existem 7 classes de multiplicação do vírus, de acordo com as características do ácido nucleico, e neste caso, para SARS-CoV-2, nós temos uma classificação 4, que é o RNA sentido positivo, que daí pode ser diretamente para a produção de proteínas ou passando por uma produção de um RNA sentido negativo, que posteriormente será elevado para a produção desse RNA genômico. Trata-se de um vírus que pertence à ordem Nidoviralis, nido, ou seja, de uma origem latina que significa ninho, do qual vem referir ao modo como este tipo de vírus é propagado de um organismo para o outro em forma comunitária. Qual é a estratégia que este vírus utiliza para infectar uma célula? Um exemplo do que pode ocorrer no pulmão, que há um reconhecimento naturalmente das células epiteliais do sistema respiratório, há um ingresso do vírus na célula, através da endocitose, como eu referia, e desencadear o processo infectivo. Eventualmente, estratégias para que este processo não ocorra pode desenvolver anticorpos que possam bloquear, ou seja, que vão bloquear o acesso, ou melhor, a ligação entre esta enzima conversora da angiotensina e a proteína spike do vírus, e neste caso não ocorrer esta patogenicidade, que é uma estratégia importante neste processo infectivo. Bom, trago aqui também uma conversa, ou seja, muito suave, sobre os processos bioquímicos que envolvem os fármacos no tratamento da Covid-19. Muitos têm referido sobre a hidroxicloroquina. É um antiviral de amplo espectro, que tem uma capacidade de bloquear o ingresso do vírus, ou seja, não permite a fusão, porque aumentando, neste caso, pela sua capacidade citotrópicas, ou seja, tem uma capacidade de penetração nas células que faz com que haja uma mudança do pH, ou seja, uma alcalinização do pH celular, e não permite, neste caso, que haja uma fusão da membrana citoplasmática, membrana celular, com o vírus. Nesse caso, não há um processo de infecção. Vale ressaltar aqui de que é um processo que age antes da entrada do vírus. Outros fármacos têm sido utilizados no tratamento da Covid, neste caso é a Remdesivir. É um tipo de fármaco que vai atuar, contrariamente à hidroxicloroquina, vai atuar pós-entrada do vírus, ou seja, posteriormente à entrada do vírus nas células, não vai permitir uma ação da RNA polimerase, não vai permitir uma multiplicação do vírus e, consequentemente, a produção de proteína. Temos uma outra situação, que é a azitromicina. Bom, é um outro fármaco também de amplo espectro. Temos aqui outra ação, ou seja, um outro fármaco, que são os antirretrovirais.
tem um papel importante, que é no bloqueio da enzima transcriptase reversa. E neste caso não vai haver possibilidade de replicação do vírus e multiplicação das proteínas. Em termos de estratégias da produção de vacina, existem várias estratégias. Uma das estratégias que é a possibilidade de utilizar, imunizar um determinado animal. Uma outra estratégia que se chama-se DNA vacina, ou seja, vacina por DNA. Ou seja, introduzir uma determinada sequência de DNA viral, ou seja, correspondente àquilo que vai codificar as proteínas spikes, são introduzidos nesses animais para posteriormente produzir anticorpos. Iria utilizar aqui sempre a biotecnologia. A biotecnologia está na vanguarda e são instrumentos importantíssimos para a produção de vacinas. Iria uma estratégia que seria para a produção de uma proteína recombinante, podia ser a proteína recombinante da proteína spike, que é o agente que vai facilitar o reconhecimento do vírus por parte da célula, ou através da proteína capsídica, do qual pode ser produzido, ou seja, a sua sequência de DNA é introduzido num vetor, ou seja, num vetor, um plasmídio, posteriormente este plasmídio pode ser, transferido para uma célula, pode ser uma bactéria, ou pode ser uma célula eucariótica, uma Pichia pastora, que é uma levedura, e daí com marcadores próprios de resistência a antibióticos e produzir uma proteína recombinante. Esta proteína recombinante, posteriormente, seria, de certa forma, extraída, pode ser purificada por cromatografia e injetado num animal que vai reconhecer como uma infecção natural e produzir anticorpos. Bom, isto das contraindicações médicas que muito se fala, apenas para esclarecer de que o porquê que não se pode tomar ibuprofeno, apenas para referir de que discute-se, ou seja, falou-se sobre esta possibilidade de não tomarmos esta medicação, mas trago aqui as razões que poderão estar nesta decisão. Isto é, porque o ibuprofeno aumenta a produção nas células hospedeiras, ou seja, indivíduos que estejam sob essa medicação, do receptor utilizado pela COVID, ou seja, pelo SARS-CoV-2, o qual são a enzima conversora de angiotensina, são produzidos em grandes quantidades, logo grandes quantidades dessa enzima, maior é a capacidade do vírus ser reconhecido pela célula e, nesse caso, desencadear a patologia. Obrigado, fica em casa, mas não se esqueça de que nem todo vírus tem capacidade de infecção ou de destruição. Esta é uma imagem de uma tulipa que é resultado da interação desta planta com o vírus. Muito obrigado. Fique em casa.